salvar, sossegai. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Nós vamos começar a nos acostumar a sempre dizer amém quando nós terminamos os hinos. É interessante isso. O culto ao Senhor, ele sempre é dialogal, ou seja, é Deus falando com o seu povo e o seu povo respondendo. O culto também ao Senhor, ele sempre é baseado na aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança que Deus fez com a sua igreja em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que nós cantamos, quando nós olhamos a canção do Apocalipse, por exemplo, há um cântico e em resposta àquele cântico vem um forte amém. Então, às vezes a gente costuma, e essa foi uma cultura pentecostalizada, não estou fazendo aqui uma crítica negativa aos pentecostais, mas há uma crítica à prática que foi equivocada. O amém nunca foi induzido. Amém? Não existe isso. A gente tem esse costume, amém. Você lê, amém. Você canta, amém. Você dá uma palavra certa de resposta credal, de fé ao Senhor. Obviamente nós temos o costume, alguns irmãos utilizam, agora vamos nos acostumar também a responder quando nós cantamos os hinos fortemente, como da mesma maneira nós lemos a palavra e falamos com força, amém. Ou seja, assim seja, eu creio nesta resposta que eu estou dando de fé ao meu Senhor em louvor ao Senhor. É a congregação envolvida neste ato de culto. Pergunta de hoje é a pergunta 80, que nós já trabalhamos na quarta-feira passada, e ela fala sobre a distinção que há entre a Santa Ceia do Senhor, estabelecida ou ordenada por Jesus, o Senhor da Igreja, e a missa do Papa. Então, nós estamos estudando um catecismo extremamente pastoral e conciliador. E você vai ver que nesta resposta é como se o Zacarias Ursinos e o seu companheiro juntos, os que produziram o catecismo de Heidelberg, é como se nesse momento eles parassem um pouco a polidez e eles fossem mais enfáticos ao denominarem até o sacrifício da missa como sendo constante ou um sacrifício incruento da pessoa de Jesus Cristo. Eles vão chamar isso de uma idolatria abominável. Então é uma palavra muito forte. E a gente precisa entender isso à luz do contexto bíblico, porque de maneira nenhuma, como eu falei aos irmãos, o objetivo aqui é atacar ou ferir determinada religião. As religiões, elas não têm poder de salvação, mas é um convite para que olhemos para a palavra, olhemos para as Escrituras e entendamos em que bases Cristo fundou a sua igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma igreja evangélica, cristã, protestante, como queiram chamar, ela é parte do corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo, deixa de ser igreja. É igreja porque confessa a fé dos antigos, a fé apostólica, crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente. Então, sempre que a gente estuda, o convite sempre que nós fazemos aos irmãos é que, olhando para as Escrituras, e você que está aqui conosco também, que ainda tem dúvidas, olhando para as Escrituras, faça a sua análise e observação sincera do que Deus diz. Porque o que nós afirmamos aqui sempre é que nós usamos a Bíblia por quê? Porque a Bíblia não é um simples conjunto de livros, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra através de santos homens, profetas, apóstolos, homens que foram separados para escrever aquilo que ele desejou revelar para o seu povo. Então, quando nós falamos desse assunto, eu gostaria sempre de lembrar aos irmãos que em nenhum momento, em nenhum momento nós temos por objetivo atacar a religião católico-romana. Até reconhecemos que existem católicos romanos, pessoas dentro da Igreja Católica Romana que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E cremos que a salvação é pela graça, ela não é por obras. Contudo, nós precisamos observar que aquilo que é ensinado e que é passado, muitos dos dogmas de Roma, eles entram em confronto direto com o ensino da palavra do Senhor. A igreja reformada, ela sempre tem a missão de se reformar, nós ensinamos isso. Por quê? Porque também nós estamos aqui, e enquanto caminhamos aqui,
nós também somos imperfeitos, nós temos os nossos ídolos, nós temos os nossos problemas que devem ser tratados, nós temos os nossos próprios pecados. E a palavra de Deus ela é para todo mundo, para que, olhando para a palavra, nós então ouçamos a palavra de Jesus e façamos então a mudança necessária no poder do Espírito, na dependência do Espírito. Então a pergunta 80 eu vou ler de novo e hoje a gente vai terminar o estudo dela. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Essa é a pergunta. Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. Então nós estudamos essa primeira parte, vimos que a ceia do Senhor testifica, em primeiro lugar, que nós temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Cristo. Não é por tomar a ceia, não. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos testificando esta salvação que nós recebemos de Jesus Cristo, por seu único sacrifício, que Ele mesmo realizou na cruz uma única vez, ou de uma vez por todas. Em segundo lugar, nós vimos também que pelo Espírito Santo nós somos enxertados em Cristo. A Escritura diz, João 15, que Jesus Cristo, Ele nos ensina, Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os seus ramos. Ele fala de enxerto, ou seja, ramos que estavam fora da videira e que foram então enxertados. É um método de enxerto que era utilizado no passado e ainda hoje é usado, que a Bíblia toma, o Senhor Jesus ilustra para mostrar que é assim que acontece com a gente, quando Ele nos recebe, quando nós cremos nele pela fé. Ele nos enxerta por seu Espírito no reino, nele. Jesus está onde agora? No céu, em corpo, Ele ressuscita em carne, à mão direita do Pai, e é de lá que Ele recebe a adoração. Agora a gente vai terminar hoje. A conclusão, então, da pergunta 80 é uma resposta maior. Diz o seguinte: a missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. Em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, conclui Heidelberg, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria abominável. Então, essa parte aqui que fecha, que é uma parte mais forte, é que nos chama a reflexão por que dessa preocupação e por que essa pergunta 80 ela é bastante diferente da tônica ou da maneira como o Catecismo de Heidelberg vem tratando as doutrinas fundamentais, quando chega nesse assunto. Há uma explicação histórica aqui. A pergunta de número 80 ela só vai entrar depois, no ano 1563. Sabem por quê? 1562 estava acontecendo o chamado Concílio de Trento. Trento porque aconteceu em 3 blocos ou 3 momentos importantes. O Concílio de Trento foi o concílio promovido pela Igreja Romana contra a Reforma Protestante. Então, neste concílio, foi reafirmado os dogmas a respeito da missa. E podem perceber, e quem vem do catolicismo romano sabe o que está dizendo. Eu vim do catolicismo romano, posso falar isso com propriedade, até coroinha fui, participei ativamente de atividades. O foco principal, o ponto culminante do culto romano, ou da missa, como é chamado, é a Eucaristia. Não é o sermão. Notem que nas igrejas protestantes, tudo converge, ou melhor falando, tudo se brilha a partir do sermão. Não pode haver batismo sem palavra, não pode haver santa ceia sem palavra, não pode haver disciplina sem palavra, não pode haver governo sem palavra, não pode haver instruções sem palavra. Então, não há ausência da homilia nas missas romanas, mas podem perceber que a homilia ou a pregação, ela nunca é o ponto culminante. O ponto culminante sempre é eucarístico, ou seja, é a celebração da Santa Ceia. Agora, a gente precisa aqui
ressaltar o seguinte: nós precisamos ser justos com a seguinte questão. Os teólogos católicos, eles não consideram a Eucaristia como um outro sacrifício. Eles afirmam o seguinte: é o Catecismo da Igreja Católica, vou citar para vocês. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Então, eles afirmam que não é uma outra coisa, mas uma coisa única. Heidelberg vai dizer que eles estão negando o único sacrifício de Cristo. Então, na compreensão teológica, na linguagem teológica, é assim que se compreende. Mas no nível popular, não. Quando nós olhamos no nível popular, nós vamos perceber que não é tão fácil entender esse conceito e que, mesmo assim, alguns pontos precisavam ser levantados. Por exemplo, há uma noção de que a obra consumada de Cristo, na missa ou na Eucaristia, de algum modo fora de tempo, ou seja, pode ser trazida sempre para o presente, uma vez que a Bíblia diz que já aconteceu no passado de uma vez por todas. Então, em um nível popular, na prática, é assim que se compreende, é assim que se diz. Outra verdade importante, a crença de que a missa é de algum modo um sacrifício pelos pecados. Então, há sempre essa ideia, existe sempre essa força sendo passada através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, em terceiro lugar, a ideia de que os elementos se transubstanciam, ou seja, substancialmente, mediante as palavras consagradoras do sacerdote, o pão e o vinho, eles se transformam em corpo e sangue de Cristo. Eles afirmam o milagre da transubstanciação. Então, se a gente quisesse ser mais direto, tratar de forma mais direta, se você tenta trazer novamente um sacrifício que já foi feito, e você não ensina corretamente que estes são símbolos que devem ser celebrados, rememorados, e que há uma presença, sim, de Cristo nos sacramentos, mais espiritual, se você nega isso, no mínimo você está sendo ofensivo. Ofensivo em que sentido? Você está contrariando o ensinamento de Cristo a respeito da Santa Ceia. Ele nunca quis dizer, ele nunca quis ensinar que ele estaria presente, literalmente, no pão e no vinho. Essa é uma linguagem simbólica, biblicamente falando, e nós vemos várias outras, como Jesus dizendo que é a figueira, Jesus dizendo que é a videira, Jesus dizendo que é a porta, Jesus dizendo que é água. Se nós fôssemos olhar tudo isso e interpretássemos literalmente, então nós entraríamos em uma grande confusão. Mas vamos ver os textos bíblicos agora para reforçar e fechar o tema hoje, mas eu precisava ser honesto e ressaltar essa questão a respeito do que pensa o teólogo romano. Ele não vai dizer claramente que a missa é um novo sacrifício, embora em um nível popular, popularmente ou na prática, é o que parece, porque sempre é algo fora de tempo que é trazido ao presente. Cristo sendo morto mais uma vez, mas de forma incruenta, quando na realidade a Bíblia diz que ele se sacrificou de uma vez por todas, e esse sacrifício ele foi suficiente. E a compreensão da Santa Ceia não é essa de maneira nenhuma, de que novamente nós trazemos o sacrifício de Cristo à tona. Vejam só comigo as referências bíblicas finais. Vamos para João 4, Evangelho de João, capítulo 4. De 21 a 24, na passagem onde Jesus dialoga com a mulher samaritana. João 4, 24. Veja de que forma o Senhor Jesus descreve, ensina a mulher samaritana a respeito da adoração. Como ele deveria ser adorado. Como é que essa adoração ela deveria acontecer. De 21 a 24. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que a Escritura nos diz, o que a Escritura nos mostra, é que Cristo não deve ser adorado por meio dos sacramentos, em especial através da Eucaristia. Se você já participou de uma missa na Igreja Católica Romana, você vai sempre perceber que a presença de Cristo simbolizada no entendimento deles entra antes da celebração eucarística. As pessoas mais devotas se ajoelham, se curvam e adoram. Há toda uma preparação para que na Eucaristia o Cristo crucificado seja adorado. Vejam só o que Jesus fala a respeito de adoração. Ele diz a partir do versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, e ele vai dizer, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele estava apontando para o fim de uma era, onde todos aqueles sacrifícios que eram feitos, realizados no templo, todos aqueles rituais, eles iam acabar. E acabaram de fato, nós temos estudado isso à noite, com a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, no ano 70, depois de Cristo. Aí veja o versículo de número 22. Jesus está falando para uma mulher samaritana. Os samaritanos, um povo misturado, fruto da divisão do reino de Roboão, filho de Salomão, quando Israel se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, ele nunca mais voltou. O povo se misturou, tornou-se samaritano, e olhem que quando Deus promete retorno à terra, e a gente está estudando isso, estudamos em Sofonias, Ageu, Zacarias agora, é interessante, eu ainda não tinha dado esse destaque para vocês, até vou reforçar domingo de manhã. Quem volta para a terra são os membros da nação de Jerusalém, ou do povo de Judá, do reino do sul. Os samaritanos não voltam mais não. O peso do juízo de Deus foi tão grande por conta da desobediência deles que eles não voltam mais para a terra. Mas vejam aí o que é que Cristo vem trazer. Cristo vem trazer a promessa de que chegaria um dia que até mesmo os samaritanos seriam alvo deste grande amor. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Aí versículo 22 ele diz, vocês adoram o que não conhecem, não é isso? Vós adorais o que não conheceis. O culto samaritano era sincrético, era misturado, eles adoravam um monte de coisa. Nós adoramos, Jesus diz, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele diz, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos de maneira correta, porque continuamos seguindo os mandamentos de Deus, adoramos o que conhecemos, e desde os tempos antigos os profetas disseram, a salvação virá dos judeus. Jesus está falando a respeito dele mesmo. E aí como é que ele fecha tudo aí? Versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, chegou agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Jesus, ele traria o cumprimento de tudo aquilo que era passado, ou que foi feito no passado, e que do complexo se tornaria simples. De que maneira? Rituais, sacrifícios, incensos, sacerdócios, estola, templo, tudo aquilo se transformaria de uma forma tão simples que Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Ora, quer dizer então que no passado ninguém adorou assim? Claro que não. Sempre para que a adoração a Deus pudesse ser recebida, você precisava adorá-lo em espírito e em verdade. Sua motivação precisava ser correta, ou seja, você precisava adorá-lo de maneira espiritual, coração novo, convertido, regenerado. O profeta Isaías vai condenar o povo porque adorava em verdade, mas não adorava em espírito. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês, olha, está bem longe de mim. Então era necessário adoração em espírito e adoração em verdade, segundo os mandamentos de Deus. Nós não somos chamados a adorar a Deus hoje de forma livre. Ou seja, vamos inventar uma moda hoje aqui
e a partir do próximo domingo nós vamos mudar a forma de adoração na igreja e nós vamos colocar elementos novos na adoração. Nós vamos botar aqui um coro de pássaros e de galinhas para cacarejar e cantar. Uma ideia doida, né? Absurda, mas imagine, tem coisa pior. Você não tem autorização para isso. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Igrejas que se dizem evangélicas, até colocando ringues dentro dos templos e dizendo que isso faz parte do culto, onde o pastor ele vai lutar e ele vai vencer o oponente, porque o pastor representa Cristo e vai vencer o inimigo, que é o cão, o diabo. Loucura! Isso não é adoração em verdade. Mas percebam que se a gente foge da palavra, a nossa criatividade fora da palavra, ela pode produzir coisas muito malucas, muito loucas. Então, a adoração sempre foi espiritual, a adoração sempre precisou ser verdadeira, mas ela ia sair do complexo para o simples. Jesus fala então que o Pai iria procurar estes adoradores. Vejam como é interessante quando nós estudamos a Bíblia e paramos para refletir sobre algumas passagens que nela se encontram. Às vezes a gente fica naquela preocupação de que Deus está precisando de adorador, de que Deus está precisando de casa cheia, de que Deus está precisando de gente. A Bíblia diz o contrário. Quem é que procura o adorador? O Pai. Então, não tem nada a ver, não confundam, em convidar pessoas para a igreja. Isso é bom, é saudável, é salutar, é importante, para que as pessoas ouçam o Evangelho. Mas o culto nunca deve ter por objetivo agradar homens. Nunca. O culto deve ser em espírito e em verdade. O Evangelho é pregado para que o homem se arrependa e creia e entenda por que ele foi criado, para adorar o Senhor. E ele vai aprender como deve adorá-lo. Porque a igreja protestante sempre adorou da mesma maneira. Porque foi assim que Deus mandou. No passado tinha levitas. Hoje estão tentando trazer de novo, não tem nada a ver, né? Os levitas tiveram sua era, passou. No passado, cordeiros eram mortos, o incenso era queimado, tinha a arca da aliança, tinha o templo. Hoje não tem mais nada disso. Tudo se cumpriu em Cristo. Como é o culto hoje? E sempre foi assim. Se canta, se ora, lê a Bíblia, prega-se a palavra. Quando se tem sacramentos para ministrar, para serem ministrados, se ministram, batismo, dominicalmente ou uma vez por mês, dependendo da igreja, a Santa Ceia é celebrada. Tudo isso de acordo com as recomendações da palavra. A igreja dizima e oferta, tudo aquilo que permaneceu. Ninguém pode fugir disso daí. Ninguém pode escapar. Aí Jesus conclui, versículo 24, dizendo o seguinte, irmãos: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tudo se cumpriria em Cristo. A adoração em espírito e em verdade ensinaria como o povo de Deus agora deveria se comportar, e em nenhuma passagem da Bíblia você vai ver Jesus ensinando que ele deveria ser adorado através da Santa Ceia. Não tem. A Santa Ceia faz parte do culto ao Senhor. Quando celebrada, ela é um sermão visível, é uma das poucas imagens que Deus autorizou. A água, o pão e o vinho. São só estas que nós temos, não é verdade? E são autorizadas por Ele, não devem ser jamais adoradas ou idolatradas, porque o Senhor deve ser adorado em espírito e em verdade. Ponto final. Filipenses 3:20. Veja que parece algo simples, mas é extremamente sério. Filipenses 3:20. Porque é capaz até, irmãos, vejam só o que vou dizer. É capaz até de que na simplicidade do culto a gente se vanglorie, se orgulhe, que o nosso culto é simples, de que o nosso culto não tem isso, de que o nosso culto não tem aquilo. A gente foge novamente do objetivo. O culto é para Deus, em espírito e em verdade. Não deve ser para a ostentação de ninguém, não deve ser para ninguém aparecer. Deve ser para que Cristo seja glorificado como Ele nos ensinou. E como é que Ele nos ensinou? Ele nos ensinou que agora a forma de se cultuar é a neotestamentária, o que nós vemos no Novo Testamento. Então, a ausência total daquilo que ficou na Antiga Aliança. Vejam, Filipenses 3, versículos 20 e 21. Fala novamente a respeito da presença de Cristo.
mostra claramente onde ele está e é onde ele quer ser adorado. Versículos 20 e 21. Vamos ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo então nos faz lembrar que a nossa pátria está nos céus, ou seja, está no reino. É lá que nós aguardamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e é de lá que ele irá transformar o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Mais uma vez, não há nenhuma ideia possível de que na adoração, no culto, Cristo, então, ele venha e se faça presente nesse sentido sacramental. Não. Os símbolos nos fazem lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua obra de salvação, ele morreu para nos salvar, ele derramou o seu sangue por nós, ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus para que nós alcançássemos a redenção. E a Escritura diz que ele não permanece morto, mas ressuscita ao terceiro dia e sobe ao céu, onde ele está sentado à mão direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, não há nenhuma possibilidade de que no ato sacramental, onde você come o pão e bebe o vinho, de que Cristo ele se faça presente corporalmente, substancialmente ali, porque ele já está lá no céu. E veja, ele se faz presente em nosso meio por seu Espírito, porque como ele ressuscita em corpo, assim como nós, corpo não se divide. Ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, corporalmente, mas só por seu Santo Espírito. O Espírito, sim, ele está presente em todos os lugares. Agora, o Espírito ligado ao corpo, à matéria, assim como nós, não pode se separar. Alain não pode estar aqui em Aracaju e, ao mesmo tempo, em outra cidade. Ele tem que estar aqui, a não ser que seja pela internet, né? Mas mesmo assim todo mundo sabe que ele está aqui. Ele não saiu daqui. Ele pode ter ido para lá pela imagem, pelo recurso tecnológico, mas todo mundo sabe onde ele está falando. Então, esse texto também nos faz lembrar isso. Finalmente, eu quero mostrar para vocês Colossenses 3:1, que é um texto que a gente também já utilizou em outros estudos e também vale a pena lembrar. A Escritura diz que, pelo seu Santo Espírito, nós somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu em seu corpo verdadeiro à destra do Pai, e é de lá que ele quer ser adorado, é onde ele quer ser adorado. Essa é a última passagem que nós vamos ler. Colossenses 3, versículo de número 1. Vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive? No céu. Onde ele está? À direita de Deus. A Bíblia é clara. Quando ele estabeleceu o sacramento da ceia, para que fizéssemos em memória dele, ele disse que quando fizéssemos isso, nós estaríamos sendo alimentados por ele, mas espiritualmente. Primeiro porque em nenhum momento a Bíblia nos ensina que nós iríamos comer carne humana, muito menos a carne do nosso Redentor, mas que ele seria para nós alimento espiritual. E assim como eu como o pão e lembro que o pão alimenta o meu corpo, assim como eu bebo o vinho ou o fruto da videira e sei que alimenta também o meu corpo, mata a minha sede, quando eu faço ou participo da ceia, eu lembro ou me recordo de que, por sua obra sacrificial, Cristo alimenta a sua igreja, fortalece, nutre e faz com que nós lembremos de buscar as coisas lá do alto, porque é de lá que ele deseja ser adorado. Então nós concluímos aqui, lembrando apenas mais uma vez a reafirmação do ensinamento bíblico. A Santa Ceia, ensinada na Bíblia, ela definitivamente não tem nada a ver com a missa católica romana, com a prática católica romana. É necessária a igreja romana e a qualquer outra igreja que esteja equivocada nesse assunto, que ela volte para a palavra, porque é na palavra que há a verdadeira instrução. Existe hoje muitos católicos, nós temos percebido, lendo a Bíblia,
E à medida que você lê a Bíblia é o poder de Deus, é a palavra de Deus, e ela tem poder para libertar mesmo. Então, não são poucos aqueles que estão chegando ao conhecimento de Cristo no Islã, através da leitura da Bíblia. É a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, que tem poder para transformar. E é justamente por isso que nós sempre prezamos e continuaremos estudando juntos a palavra, sem arrudeios, mostrando o que diz a Bíblia, e na oração de que, à medida que você estuda e tira suas conclusões, você não esteja sendo ensinado por mim, mas você esteja sendo ensinado pelo Santo Espírito de Cristo, que está presente aqui em nosso meio. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra, ela nos esclarece, ela nos ensina a respeito de doutrinas fundamentais. Já estávamos aprendendo, Senhor, a respeito do teu único sacrifício, de como o Senhor morreu de uma vez por todas por nós, quando estudamos juntos a carta aos Hebreus. E agora, ó Pai, somos lembrados mais uma vez da diferença que há entre a prática da Igreja Católica Romana e aquilo que a tua Bíblia, aquilo que a tua palavra ensina. Nós rogamos ao Senhor que o conhecimento, a luz do Evangelho, ela brilhe no entendimento e nos corações daqueles que têm contato com a palavra, que conhecem a palavra, para que não seja feito nada ofensivo ou abominável ao Senhor, quando, conhecendo o que a tua palavra nos diz, nós voltamos as nossas costas para os teus ensinamentos. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a abraçar a tua palavra com convicção de fé e a entender como o sacramento da Santa Ceia nos ensina algo maravilhoso que Cristo fez por nós. E como na ceia nós celebramos a nossa salvação e a comunhão que temos com o Senhor, em teu corpo e em teu sangue, porque estamos ligados ao Senhor, enxertados pelo teu Santo Espírito. E continuaremos até a tua volta, Senhor, te adorando e apresentando os nossos louvores aos céus, onde o Senhor deve ser adorado, onde nós aguardamos ver um dia o Senhor sobre as nuvens retornar e resgatar gloriosamente a sua igreja. Ajuda-nos à medida em que marchamos, todas as vezes, lembrarmos que quando fazemos isto em memória do Senhor, nós celebramos a tua morte, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus oramos. Amém.